Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Uma honra, um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. O Tiagão, o Arrê aqui nos ajudando e ministrando a palavra através dessa linguagem maravilhosa. Bênção para as nossas vidas. Uma honra, uma satisfação. Eu queria, antes de trazer a palavra desta noite, queria agradecer o voto de confiança, né, e o carinho dado pelo nosso pastor ao ceder aí as terças-feiras e até mesmo o púlpito para algumas ministrações. Tem sido uma bênção para as nossas vidas, para a minha vida em particular também, e olhar para tudo isso e ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Tem me dado uma família abençoada, né? Meus pais, meus irmãos, cunhados, cunhadas, minha esposa, os meus filhos, são bênção de Deus para a minha vida, e eu reconheço que tudo isso é dádiva de Deus, né? Então, quero agradecer mesmo a Deus por esse privilégio de tê-lo na minha vida, de ter tomado a decisão de segui-lo, e essa decisão tomada há muitos e muitos anos atrás, objeto de muita dedicação ao longo dos anos também e renúncias, tem trago frutos maravilhosos. Então eu quero louvar a Deus e aí agradecer o pastor pela oportunidade. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Então, acho que os avisos normais aí das nossas reuniões, quinta-feira, quinta, sexta e sábado, teremos aí a célula, então às 8 horas, então tem sido uma bênção, temos falado sobre escatologia bíblica, tem edificado muito, tem aberto os nossos olhos para a importância e para a necessidade de edificarmos a nossa fé corretamente, e tem sido muito bom, tem sido uma troca de experiência maravilhosa, muitas perguntas intrigantes, desafiadoras. Então eu convido a você que não está participando, que não teve a oportunidade de ir numa célula, que procure uma célula mais próxima da sua casa, encaixe aí no seu horário, seja de quinta, de sexta ou de sábado, encaixe aí no horário e vá pagar o preço por esse crescimento. Amém? Tudo temos que pagar um preço aí de dedicação, de busca, de comunhão com o Senhor para crescer. É lógico que nada substitui o nosso devocional com Deus, mas estar com os irmãos, receber uma lição, um assunto específico, abre oportunidade para você tirar as dúvidas, tem sido uma bênção, tá? Então, participem das células. Temos classe de doutrinas domingo, às 8 horas, também tem sido muito bom. Semana passada, domingo passado agora, terminamos a lição que falava sobre o dízimo e as ofertas, a forma de se comportar e de encarar esse tema tão importante também para que Deus, para a gente possa se posicionar quanto ao que Deus pensa, ao que Ele tem preparado para nós nas Escrituras, sempre baseado nas Escrituras, com relação à prosperidade em todos os sentidos, né? Então, não foi só a salvação, não foi só a cura, não foi só a paz, Ele também conquistou para nós a prosperidade financeira, do ponto de vista de ter uma saúde financeira equilibrada. Amém? Glória a Deus, então participe. E também temos o culto no domingo, tem sido uma bênção, palavras inspiradoras, palavras realmente que têm incomodado e têm nos alertado sobre a necessidade de crescimento. Amém, queridos? Então, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos para a ministração desta noite. As intercessões, é verdade, as intercessões têm sido uma bênção também, através do WhatsApp, né? Ontem foi segunda-feira dos homens, mesmo que você não consiga participar todas as segundas-feiras, dê o telefone para o André, para a Zenaide, para a Cida, para o Roger, participe, venha praticar um pouquinho de algo tão importante que é interceder pelos nossos alvos, interceder por vidas, pelas pessoas, pelos missionários parceiros, pelo nosso pastor,
pela tua família, pelos obreiros, pela família da igreja, os novos convertidos, os desviados. Então, assim, é um momento, uma horinha, que a gente para tudo e tem se dedicado à oração. Tá? Então, participem. Amém? E o Café dos Pais, domingo, às 8 também. Então, não vai concorrer com a classe de doutrinas. Tá? Os pais que estão na classe de doutrinas, vêm, a gente ministra, e aí participa lá do Café com os Pais, toma um cafezinho gostoso e também vai ouvir um pouco das instruções com relação aos nossos filhos que estão sendo ministrados lá na escolinha, estão recebendo oração, estão recebendo cobertura espiritual. É importante que a gente também ouça, né, dos ministros ali, dos líderes, o que a gente pode fazer para ajudar, porque a escolinha é 1h, 1h30, 2 horas por domingo, por semana. Então, precisamos maximizar aí o tempo dessas crianças com o Senhor, e nós, como pais, temos uma responsabilidade importantíssima sobre isso. Amém? É isso. É isso? É isso. Glória a Deus. A gente estava vendo aqui como que a gente ia explicar o tema da mensagem, vencendo o oportunista. Esse é o tema da mensagem de hoje. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te agradecer, Pai, pela Tua morte, o Teu sacrifício e a Tua ressurreição naquela cruz há mais de 2000 anos atrás, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por levar os nossos pecados, por nos reconciliar com Deus, nos reconciliar contigo. Muito obrigado, Senhor. Não tem o que possamos fazer ou falar que possa demonstrar a gratidão por esse privilégio tão grande de tê-lo em nossas vidas, fazendo parte do nosso dia a dia, caminhando conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas, construindo uma nova história através das nossas vidas. Pai, eu Te louvo e Te agradeço que esta palavra de agora venha entrar nos nossos corações de uma forma singela, mas de uma forma impactante. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e nós possamos aprender, Pai, a extrair o máximo, o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas e possamos viver isso aqui na terra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vencendo o oportunista. Amém? Eu queria que o nosso texto base está lá em Lucas, capítulo 4, no versículo 13. Eu queria que você abrisse aí comigo esse texto, lá de Lucas capítulo 4, versículo 13. Do versículo 1 até o versículo 12, ele narra ali a história, né, o relato da tentação de Jesus, que ele foi levado cheio do Espírito Santo ao deserto, e aí ele foi tentado de todas as formas pelo oportunista. E justamente essa tentação, ele aconteceu quando Jesus, né, naqueles dias, quando ele teve fome durante os 40 dias. Então, depois daqueles 40 dias, Satanás foi até ele, da presença dele, e é em momento oportuno, por isso o título Vencendo o Oportunista, em momento oportuno, que parecia contrário, ou que tinha todas as circunstâncias a favor de uma vitória de Satanás, Jesus vai cheio do Espírito Santo com a palavra, rebate as declarações e as propostas de Satanás, e no versículo 13 ele fala assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até um momento, de novo, oportuno. Então, quem é o oportunista do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico nas nossas vidas? Satanás, ele é um oportunista. O que isso significa? Ele gosta de usar as circunstâncias, principalmente as circunstâncias adversas, aqueles momentos que estamos passando por dificuldade, passando por desafios, para sugerir e aí nos induzir ao erro. Né? Então ele é um oportunista nesse sentido.
Em 1 Pedro 5, do versículo 8 ao 10, também diz assim, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9, resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, este mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Então o texto, tanto dentro do texto de Lucas, como o texto de 1 Pedro, o Evangelho segundo Lucas e 1 Pedro, o texto deixa claro que Satanás, o diabo, ele é um oportunista, ele vai usar o momento oportuno, uma circunstância favorável a ele, para nos atacar, para alcançar as nossas almas, para alcançar os nossos pensamentos e fazer com que essas ocasiões virem uma forma de ele triunfar sobre as nossas vidas. Amém? Ser oportunista é isso, é usar o momento adequado para obter algum tipo de vantagem sobre a outra pessoa. Então, Satanás está querendo usar aquela situação adversa para triunfar sobre nós. Eu não sei qual que é o possível desafio que você tem enfrentado, mas a gente enfrenta muitos desafios, seja na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar, saúde. Então, provavelmente, a gente pode estar sendo por uma brecha, ou por uma entrada, por uma vacilada ali, Satanás conseguiu uma brecha e está conseguindo sugerir várias ações e reações nessas áreas em específico. Eu não sei qual que é, mas eu sei que quando a gente se fundamenta na palavra, quando a gente busca o Senhor, Ele nos ajuda e a gente sai vitoriosos, podemos sair vitoriosos dessas circunstâncias. Amém? O que vem ser o momento oportuno para o Satanás, né? É aquele que quando estamos diante de uma adversidade, e aí ele vai usar aquela situação para aproveitar todas as nossas áreas de vulnerabilidade. Então eu estou sensível, ele vai me atacar naquela área. Eu estou mais nervoso, ou ele vai me atacar nessa área. Então ele vai usar essas situações para obter vantagem sobre as nossas vidas. Amém? E aí, ele conseguindo avançar nessas brechas, usando esses pontos de vulnerabilidade, ele vai conseguir triunfar e conseguir dominar não só os nossos pensamentos, mas também a nossa vida no geral. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Seja uma situação favorável, ou seja uma situação desfavorável, ele sempre vai ter uma estratégia para o quê? Bem definido. Ele vai olhar para aquela situação, seja ela favorável ou desfavorável, para tentar nos enganar. Porque João 10,10 fala o quê? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, seja uma situação adversa, ou até mesmo certos momentos favoráveis para a gente. Satanás pode usar aquilo, e aquele momento que aparentemente parece uma situação favorável, pode trazer sérios danos para as nossas vidas. Dá um exemplo aí, pastor, mas pergunta lá para o pastor, qual que é uma situação desfavorável? A gente já falou, né? Estou com um problema financeiro, perdi o emprego, estou passando uns desafios com os meus filhos, briguei com um amigo, sei lá, alguma... desfavorável, você consegue identificar, você sabe que você vai ter um certo desafio ali para vencer isso. E favorável, de repente está tudo bem, de repente você está tendo sucesso financeiro, está tendo sucesso profissional, e essa sensação de favoritismo e bênçãos pode trazer uma certa acomodação, e aí eu relaxo, porque a tendência nossa é relaxar. Quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, a gente esquece
de que o Senhor é a nossa fonte de alegria e a nossa fonte de inspiração. Então, quando está tudo desfavorável, eu busco o Senhor. Quando está tudo favorável, eu busco o Senhor, porque Ele é a minha fonte de inspiração, Ele é a minha fonte de vida. A gente não tem para onde ir, só Ele tem palavras de vida eterna. Então, esse é um cuidado, mesmo em situações favoráveis, pode ser usada para Satanás para nos afastar. Amém? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E quais são as armas que o diabo usa, se mesmo numa situação favorável ou desfavorável? O que ele vai usar? Primeiro, os pensamentos. Os pensamentos a primeira arma que ele vai usar, porque ele vai tentar sugerir para nós sofismas, são aquelas mentiras que tem uma cara de verdade, ela é tão articulada, é uma coisa tão sensível, tão bem articulada, que ela até tem cara de verdade. E aí esse pensamento, ele vai começar a sugerir para nós, não só os sentimentos, mas como ações. Então, os pensamentos é a primeira porta, né? É a primeira porta. E os pensamentos, eles são influenciados pelo quê? A gente tem aprendido muito isso, né, na classe de doutrinas, na célula, nos cultos. As nossas portas de entrada, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você toca, tudo isso são portas de entrada que vão gerar pensamentos, e esses pensamentos vão gerar emoções. Eles podem gerar emoções. E o que é emoções? As emoções é tudo aquilo que é, por exemplo, emoções negativas, que afligem o pensamento, e aí vem uma emoção negativa que vai afligir a nossa alma. Ansiedade, medo, isso são emoções. Angústia, a depressão, a tristeza, o rancor, a mágoa e muitas outras coisas são emoções negativas que vão tentar dominar, não só, que vão ter uma porta de entrada não só pelos nossos pensamentos, mas vão tentar dar um passo a mais e controlar as nossas vontades. E aí eu começo a sentir isso negativamente, depressão, tristeza, raiva, eu começo a me isolar. Eu começo a perder o prazer de fazer determinadas coisas. E aí as emoções controladas, a outra arma é dominar o quê? A vontade. Todo tipo de desejo que a gente tem, né? Então o diabo vai tentar ali controlar e vai tentar todas essas manipulações, seja no pensamento, seja nas emoções e na vontade. O propósito do diabo sobre essas áreas é nos induzir sempre ao erro. Amém? Não sei se isso já aconteceu com você, talvez só comigo, mas aí você... vamos pegar na área da vontade, né? Então, na área da vontade, você fala assim, hoje eu não estou a fim de ir para o culto. Não. O pastor, lembra? O pastor falou, acho que foi domingo passado, ou no retrasado, ele falou, hoje eu não estava com vontade de vir, mas eu vim, e depois a vontade veio, e o culto foi uma bênção. Isso acontece com a gente, certo? Então, tem domingos que você fala assim, eu não vou... E aí, não sei se já aconteceu com você, mas você falta um domingo, aí no outro domingo você já começa a pensar se você vem ou não. Aí você falta no segundo, no terceiro você já pensa menos ainda para vir. No quarto você já nem pensa mais em vir. Vai fazer parte do teu hábito não vir mais para o culto. Então não deixe que isso aconteça, né? Então a vontade, ela tem que ser controlada por nós. Nós temos que controlar as nossas vontades. E aí, como a gente vem aprendendo, preciso dominar os meus pensamentos para conseguir ter um certo controle sobre as minhas emoções, e as minhas emoções não vão dominar a minha vontade, porque todas elas vão estar sujeitas à palavra de Deus. Amém? Então, como que essas áreas são controladas, ou como que o diabo tenta controlar essas áreas? Primeiro, com raciocínios falsos, pensamentos mentirosos, pensamentos contrários à vontade de Deus. Emoções negativas, medo, angústia, ansiedade, depressão. E aí ele vai sugerir coisas e vai controlar os nossos desejos, levando os nossos desejos para aquilo que contraria a palavra de Deus, e aí isso vai gerar um grande problema. Amém? Então, legal. Então, revisamos aqui, relembramos que o diabo é um oportunista, que ele vai usar situações adversas para nos atacar, e que a porta de entrada serão os pensamentos serão dominados por aquilo que eu assisto,
por aquilo que eu ouço. Então se eu estou lá ouvindo louvor, Senhor, Deus maravilhoso, vou lá, aquilo vai, aquela paz, aquela unção vai. Agora, se eu ouço coisas que não trazem edificação, não tem como gerar essa paz, gerar essa conexão com Deus. Então, aquilo que eu ouço, aquilo que eu assisto, aquilo que eu tenho o costume de ver, que já virou até um hábito, isso pode ser muito prejudicial para a minha vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, uma coisa que eu aprendi e levo para a minha vida toda, e agradeço ao pastor e a pastores que falaram sobre isso, sempre quando você for pensar alguma coisa, sempre quando você for sentir alguma coisa ou ter alguma vontade, primeiro filtro, pergunte assim, é o que Jesus faria? É o que Jesus ouviria? É o que ele assistiria? Se não é, então já é um bom alerta para que a gente não seja induzido por Satanás por determinadas coisas. Amém? Glória a Deus. Então tudo isso está claro. Mas como que eu faço para fortalecer os meus pensamentos? Como que eu faço para dar uma guinada lá, um turbo nos meus pensamentos? Então eu queria que você abrisse comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Lá vai nos dar a receita de como a gente deve fortalecer, ou dar uma fortalecida, uma guinada nos nossos pensamentos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Essas armas são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas, mentiras que foram colocadas como tijolinhos e que criaram uma parede como se fosse uma fortaleza. Lembra da parede? A mentira a mentira e as sugestões de Satanás é como se fosse formar uma parede, uma fortaleza. Então ele vai colocando um bloquinho aqui, sugeriu, eu aceitei e coloca um bloquinho ali. Ele vem aqui, sugere outra mentira, eu aceitei de novo, ele vai colocando, vai montando ali a fortaleza, vai chegar um momento que eu não tenho mais visão de nenhum lado, não consigo mais sair dessa fortaleza. Então ele fala aqui, essas armas poderosas em Deus, versículo 4, são para destruir fortalezas, anulando todas as mentiras, todas as sofismas, aquilo que tem cara de verdade, e toda altivez que se levante contra os raciocínios de Deus, contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, como que eu faço para fortalecer os meus pensamentos? Todos esses pensamentos têm que ser levados cativo a Deus. Amém? Pensamentos têm que ser levados cativos à obediência de Cristo. Essa é a única forma de eu fortalecer os meus pensamentos, de empoderar os meus pensamentos, levando eles cativo à luz da palavra, à luz não do que eu acho, não do que fulano acha, mas do que a palavra de Deus diz. Amém? Por que ele precisa levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo? Tá bom, preciso levar. Mas por quê? Porque o pensamento, ele pode, por causa de tudo que o pensamento pode gerar no teu interior. O que o pensamento pode gerar no nosso interior? Ele pode gerar, primeiro, o pensamento é uma ideia, é um conceito em relação a alguma coisa, a determinado assunto, a determinado tema. Então isso é um pensamento. Porque ele fala lá, Provérbios 23, olha a importância do pensamento. Provérbios 23, 7 diz assim: Porque assim como você imagina em sua alma, assim ele é. Como eu me imagino na minha alma, assim eu sou. Ou seja, eu sou governado pelos meus pensamentos. Sou aquilo que eu penso ser. Então, a oração de identificação que a gente tem no MD, justamente é para mudar esses conceitos que foram colocados, os conceitos errados, a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, do que temos, do que podemos, para onde vamos. Você é
você é um inútil, você nunca vai ter sucesso nenhum, você é um burro. Todas essas mentiras que nós ouvimos ao decorrer das nossas vidas, usadas por alguém de uma forma equivocada, o que Deus diz é que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então todas essas mentiras que nós ouvimos e que estavam enraizadas no nosso interior, elas vão deixar de existir assim que eu for trocando essas palavras de maldição por palavras de bênçãos. Amém? Então pensamento é uma ideia, um conceito acerca de alguma coisa. Legal. Então o que esse pensamento pode gerar no meu interior? Primeiro, ele vai gerar uma imagem, certo? Então, todo pensamento gera uma imagem. Ó, aquela picanha assim, ó, você colocou lá na churrasqueira, aquele salzinho e tal. Isso já gerou uma imagem na sua mente e você falou assim, ó, vou convidar o Marcelo para um churrasco. Legal. Já estou vendo aqui. Já gerou uma imagem. Essa imagem vai gerar uma imaginação. Eu já imaginei aqui a Regiane, o Claudião lá preparando essa picanha, essa carne, eu comendo aqui. Então a imaginação já foi. Isso gerou um sentimento, porque toda imaginação gera um sentimento, que é um pensamento acolhido, ele vai produzir dentro, no meu interior, um sentimento. E aí é lógico, né? Eu senti o quê? Prazer, eu senti alegria, porque ela vai me convidar para isso. Olha que bênção. Então, primeiro uma imagem, uma imaginação, um sentimento. Uma vez o sentimento acolhido, isso vai gerar um desejo. Aposto que gerou um desejo no Claudião, na Rê, para me chamar. Tem um desejo lá. Vai convidar, não tem jeito. O pensamento gera um desejo. O desejo vai gerar o quê? Palavras. Então, palavras serão ditas. Uma vez que eu tenho o desejo, as minhas palavras serão governadas por aquilo que está no meu interior. É bênção, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E as palavras por si vão gerar ações. Então o processo dos pensamentos é imagem, imaginação, sentimento, desejo, palavras e ações. Amém? Ele vai tentar, Satanás, ele vai tentar a todo custo andar nessas áreas para conseguir nos escravizar. Tá bom, legal, entendi que ele vai tentar trabalhar nessas áreas. E como eu faço para vencer o diabo? Como eu faço para vencer esse oportunista? Qual é o segredo que Jesus aplicou lá em Lucas? Qual é o segredo que muitos homens e mulheres usados por Deus foram sugestionados, foram tentados e mesmo assim se mantiveram firmes? Qual o segredo de Paulo? Qual o segredo de Pedro? Qual o segredo de Lucas? Qual foi o segredo dos apóstolos? Qual foi o segredo desses homens e dessas mulheres para se manter firmes e vencer o diabo? Qual o segredo que Jesus tem lá de Lucas 4,13? Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 8. Como eu faço para vencer esse oportunista? Eu já identifiquei ele, eu sei como ele trabalha, sei quais são as armas que ele vai usar, que arma que eu tenho que usar para vencer o diabo. Amém? Vir para a igreja só não basta. Amém? É um bom caminho, é um primeiro passo, mas só isso não basta. Ter uma Bíblia debaixo do braço, fazer parte de algum ministério, ter algum cargo, só isso não basta, tá? Filipenses 4 diz assim, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém? Versículo 6 diz isso. Não ande ansioso, apresente que as suas orações, os seus desejos, tudo aquilo que você deseja sejam conhecidas diante de Deus através das petições, da oração e da súplica. Com ações de graça. Mas isso é para oração, ele está te incentivando a oração. Ele está me incentivando a ter comunhão diária com Cristo. Toda vez que eu oro, toda vez que eu busco, toda vez que eu apresento, que eu converso com meu pai, com meu irmão mais velho, eu estou tendo comunhão, relacionamento com ele. Aí no versículo 7 ele fala assim, se você fizer tudo isso,
Se você não andar ansioso, controlar o seu sentimento, controlar as suas emoções, que você vai fazer através do relacionamento com Deus, das orações, da petição, das ações de graça, a paz, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os meus pensamentos têm que ser governados com coisa amável, coisa santa, coisa pura, coisa justa, coisa que, de boa fama, que há virtude, e que se exista algum louvor, seja isso que vai ocupar o meu pensamento. Amém? Praticando isso, olhando para isso, a gente vai vencer o diabo todos os dias. Nós estamos numa guerra e o diabo está ao nosso derredor, ele não vai dar sossego, ele quer uma brecha para nos escravizar, para nos entristecer, para trazer opressão, para trazer desânimo, mas em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós temos recebido palavras maravilhosas. Então você vai na classe, você vai na célula, tem uma palavra de crescimento espiritual, te exortando a praticar, a buscar, a ter relacionamento com Deus. Vai na célula, a mesma coisa. Classe de doutrinas, a mesma coisa. Lives, a mesma coisa. Treinamentos, a mesma coisa. Sempre nos incentivando a praticar. A gente só não vive se a gente não quiser. E aí a culpa não é de Deus. A culpa não é do pastor. A culpa não é do líder. A culpa não é da esposa. Não é do marido. Não é dos filhos. Não é do trabalho. Não é do sistema político do nosso país. É porque a gente não está praticando. Amém? É porque a gente não está praticando. Quando a gente praticar, e esse é um desejo do meu coração, que eu falo para Deus, Deus, eu quero realmente viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quero viver coisas novas. Amém? Glória a Deus. Então, única forma de vencer o oportunista é usar a palavra. É meditar sobre ela, é buscar ter comunhão com o Espírito Santo, participar dos cultos, participar dos treinamentos, é ser assíduo para o desenvolvimento. Quanto mais a gente está envolvido com o Senhor, quanto mais a gente busca nas orações, nos grupos de intercessão, no FBO, quanto mais a gente está envolvido, mais a gente vai ser impulsionado a buscar e a cumprir o nosso papel com excelência. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, que a gente possa praticar e aquilo que a gente tem aprendido, tem recebido, tem ouvido, tem visto na Bíblia, na palavra, é isso que temos que praticar. Amém? Glória a Deus. Então fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, que nós declaramos que esse oportunista não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, porque os nossos pensamentos são levados cativos ao Senhor, são levados cativos através da prática da Tua palavra, da busca, da meditação sobre ela. Pai, em nome de Jesus, da busca diária, do relacionamento diário com o Senhor, em nome de Jesus. Então nós neutralizamos e damos uma ordem a Satanás, que toda arma forjada caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que viveremos todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por esse finalzinho de noite, já por essa semana que será uma bênção, nas células, na classe de doutrinas, na reunião com os pais. Nós declaramos a Tua bênção com sinais, maravilhas, com poder, com a manifestação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor. Tchau, tchau.